Olá, mais uma vez aqui reunidos em nome de Deus e de Jesus para a nossa palestra da sessão de desobsessão de quartas-feiras. Agradeço a todos que, junto conosco, se unem em preces para que tudo dê certo no mundo. Ajuda, Jesus, a todos nós, invade a nossa casa de amor, de paz, traz saúde a todas as pessoas do mundo. Aguardamos o seu tempo, pedimos misericórdia para todos nós. Ajuda, Pai, cada um de nós, para enfrentarmos essa situação com coragem, com a certeza de que Suas mãos é que vai nos levantar cada vez mais, através de mais esse aprendizado que estamos passando. Agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, enviamos as nossas preces, como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoando aqueles a quem achamos serem os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novos erros, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Vamos dar uma pausa na música para que a gente possa iniciar nosso estudo. Nós estamos com o livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, e nós vamos para o terceiro capítulo. O que é obsessão? Obsessão, do latim obsessione, impertinência, perseguição, vexação, preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito e resultante ou não de sentimentos recalcados, ideia fixa, mania. Vulgarmente, a palavra obsessão é usada para significar a ideia fixa em alguma coisa, gerando um estado mental doentio. Daí pode advir manias, cacuetes, atitudes estranhas. Entre nós espíritas, o termo tem acepção mais profunda, tal como foi colocado pelo codificador. Confrontando a significação vulgar do vocábulo e a definição de Kardec, verificaremos a preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito. Pode também resultar da certeza da culpa existente em nossos recessos de mente, denotando perseguição, a traduzir-se na presença do obsessor que vem se desforrar do antigo algoz ou comparsa. Esclarece ainda o mestre lionês, a obsessão sempre decorre de uma imperfeição moral, que dá ascendência ao espírito mau. Quase sempre a obsessão exprime vingança, tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações em que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. Obsessão é cobrança que bate às portas da alma, é um processo bilateral. Faz-se presente porque existe de um lado o cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido e justiçado, e do outro lado o devedor,
trazendo impresso no seu perispírito as matrizes da culpa, do remorso ou do ódio, que não se extinguiu. A obsessão, tanto vista do ângulo do obsediado, quanto do prisma do obsessor, somente ocorre porque seres humanos ainda carregam em suas almas a mais elevada taxa de sombras, do que de luz. Enquanto isso ocorrer, haverá obsessores e obsediados. O domínio negativo de quem é mentalmente mais forte sobre o mais fraco, do credor sobre o devedor, e haverá algozes e vítimas. Tal estado de coisas unicamente se harmonizará quando existirem apenas irmãos que se amem. Resumindo, diremos, configura-se obsessão toda vez que alguém, encarnado ou desencarnado, exercer sobre outro constrição mental negativa, por indução, por coação, com o objetivo de domínio, processo esse que se repete continuamente na Terra ou no plano espiritual inferior. E por conseguinte, teremos o obsessor e o obsediado. Nós já tínhamos falado isso no livro Desobsessão, do Chico, né? Por André Luiz, pelo Espírito André Luiz. A gente vê nas mesas, né? De desobsessão, ele fala, por que você, né? Aquele que deve, aquele que está sendo obsediado, por que você não me deixa em paz, por que você me persegue, né? E aquele que é o espírito ali que podemos chamar de obsessor, né, que se coloca nesse papel, ele fala, você me traiu, você me magoou, você me matou, né? São vínculos de encarnações passadas, às vezes nós não nos lembramos, mas nós deixamos esse espírito sim para trás, com muita mágoa da gente. Por isso que ela fala, né, a Sueli Caldas Schubert, ela fala que só vamos terminar essas condições de obsessor e obsediado quando aprendemos a olhar o outro como irmão, como amando verdadeiramente. Então o amor vai acabar com esses problemas das obsessões, né? Nós vamos conseguindo. E hoje o que nós podemos fazer, muita prece por esses que se sentiram magoados conosco, que um dia nós talvez magoamos, né? E eles não se esqueceram de nós, e outra, nós marcamos todo mal que a gente faz, ou todo bem que a gente faz, fica marcado no perispírito, nós somos reconhecidos por isso, né? Então nós podemos, eles conseguem nos ver integralmente, a gente não consegue enganar eles, né? E um momento nós vamos nos encontrar com eles. É para encontrar em outras encarnações, quando Deus permitir, quando nós tivermos condições de superar. Mas muitos nos acham, de tanto que a gente faz de errado, a gente perde muita proteção, e aí nós encontramos os nossos cobradores, né? Estamos devendo muito. Quando a gente anda mais no caminho correto, a gente fica mais protegido, né? Os nossos espíritos aí protetores, eles falam, eles advogam por nós, né? Falam, olha, ele está no caminho certo agora, você vai ter que aguardar, ele pode te ajudar seus familiares. Então Deus vai colocando oportunidades para que a gente conheça pessoas que também no passado recente, no passado que ele participou, que a gente possa ajudar de alguma forma essas famílias, essas pessoas vão nos chegando e assim eles vão nos perdoando, e nós podemos desde já fazer amigos também no plano espiritual que vão nos ajudar, né? Vão ser mais um a torcer pela nossa vida, porque nós fizemos bem àqueles que eles amam. Então, quanto mais amor nós colocarmos na nossa vida, mais oportunidades Deus vai nos dar
para que essas dívidas sejam cobradas com amor e não com sofrimento. Mas se permanecemos nos caminhos errados, vamos encontrar mais mágoas, né? Mais ódio, mais cobrança. Eles são mais duros conosco. Então, está na hora da gente aprender, né? Como falou André Luiz, como fala Sueli Caldas, Kardec, os espíritos colocam em todas as obras básicas, né? É o amor que vai modificar a nossa situação. E aqui no Livro dos Espíritos, ele tem na pergunta 478, no capítulo de intervenção no mundo, dos espíritos no mundo corporal, ele fala: há pessoas animadas de boas intenções e que não são menos obsedadas. Qual é o melhor meio de se livrar dos espíritos obsessores? Essa é uma pergunta que todos fazem, né? Quando se depara que tem aí um inimigo no plano espiritual, uma pessoa que não está torcendo por nós. Ele quer, inclusive, que a gente sofra como ele está sofrendo, né? Então, mesmo que nós hoje tenhamos boas intenções, pode ser que nós vamos ser obsediados, porque nós devemos, e está marcado isso no espírito, né? No nosso perispírito. Eles conseguem nos ver e nos achar quando Deus também permite. Aí vem a oportunidade da gente reverter isso, né? Então, qual é o meio melhor de se livrar desses obsessores? E os espíritos respondem aqui: cansar a sua paciência, não tomar conhecimento com as suas sugestões, mostrar-lhes que eles perdem tempo em querer vingança, né? Então, quando eles veem que não tem nada a fazer, eles se vão. Ou então, quando eles nos encontram já modificados, né? Quando eles encontram conosco já fazendo o bem, eles ficam ali olhando a gente por um bom tempo para saber se é isso mesmo ou nós estamos ainda enganando, né? Mas quando eles veem que a gente verdadeiramente agora quer o bem, quer amar mais as pessoas, ora por todos, inclusive por aqueles que possam ter um dia alguma mágoa da gente, essa oração, essa prece deve ser sempre feita por nós, né? Então nós vamos... eles vão se afastando de nós, né? E se Deus quiser, eles podem até passar para o nosso lado agora com o caminho do bem também, querendo ajudar também e que cesse essa roda de sofrimento, né? Então, cansar a sua paciência, quando a gente não dá motivos, não aceita o que ele está de sugestão ruim, né? Porque nós estamos em outra faixa vibratória. E a pergunta 479, a prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. É necessário, pois, que o obsediado faça a seu turno aquilo que é necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então, quando a gente passar a amar, eles não têm outra saída. Eles não vão ficar conosco, né? Se eles não conseguem dominar a cólera, a raiva, a violência que eles têm, eles não conseguem permanecer conosco porque nós já mudamos de padrão vibratório. Ou então eles aprendem conosco e com todos aqueles que estão nos ensinando e que estão ao nosso redor e passam a fazer parte dessa equipe que ajuda o plano espiritual a melhorar, né? Ajuda o plano material, onde quer que estejamos, ajuda as pessoas. Então, fazer o bem, fazer a prece, não a prece maquinal, mas a prece sentida, que nós estamos nos modificando mesmo, Deus vai ajudar para que a gente tenha uma maior proteção e assim eles não nos alcançam. As obsessões cessam aí, né? Quando existe o nosso esforço.
E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma prece pelos obsedados. No capítulo 28, né, Coletânea de Preces Espíritas, o item 81, o prefácio, ele confirma, né, a obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre a pessoa. Então ele fala que apresenta as diversas características, desde uma simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Ele encerra todas as faculdades mediúnicas. Olha só, a obsessão pode tirar-nos, né, a condição de termos as faculdades mediúnicas. Na mediunidade de psicografia ou de escrever, revela-se pela obstinação de um espírito único se manifestar, sem permitir que os outros os façam. Os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral dos homens. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos da humanidade, que a humanidade suporta nesse mundo. A obsessão, como as doenças e como as atribulações da vida, deve ser considerada, pois, como uma prova ou uma expiação aceita nesta condição. Assim como as doenças são o resultado de imperfeições físicas que tomam o corpo acessível às influências perniciosas do exterior. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um mau espírito. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral é necessária uma força moral. Para preservar da doença, fortifica-se o corpo. Para garantir contra a obsessão, é necessário fortificar a alma. Disso resulta que o obsedado precisa trabalhar pela sua melhoria, em que na maioria das vezes é suficiente para se libertar do obsessor, sem socorrer-se de outras pessoas. Esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação ou possessão, porque o paciente perde por vezes a vontade própria e seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre uma ação vingativa de um espírito que, na maioria, tem sua origem nas relações do obsedado com o obsessor em existência anterior. Então, não somos desconhecidos, nós fomos praticamente adversários, ou pelo menos por um tempo, por alguma coisa, alguma disputa, alguma coisa mal resolvida, né? E aí é que seguem essas obsessões, né? No caso de uma obsessão grave, o obsedado está como envolvido e impregnado por um fluido pernicioso que neutraliza a ação e fluidos salutares e os repele. É necessário livrá-lo desse fluido, mas o mau fluido não pode ser repelido por outro da mesma espécie, por uma ação semelhante à que o médium curador exerce nos casos de doença. É preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, que produz, de certo modo, um efeito reagente. Essa é ao que podemos chamar de ação mecânica. Não é suficiente, mas faz-se necessário também e, acima de tudo, agir sobre o ser inteligente com o qual se deve falar com autoridade, sendo que essa autoridade só é dada pela superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será a autoridade. E ainda não é tudo, pois para assegurar a libertação é preciso convencer o espírito perverso a renunciar a seus maus intentos, despertar-lhe o arrependimento e o desejo do bem, através de instruções habilmente dirigidas e com a ajuda de evocações particulares, feitas no interesse da sua educação moral, nas sessões, né? Então, pode-se ter a dupla satisfação de libertar um encarnado e converter
um espírito imperfeito. A tarefa se torna mais fácil quando o obsedado, compreendendo a sua situação, oferece o concurso da sua vontade e das suas preces. Dá-se ao contrário, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se mantém iludido quanto às qualidades da entidade que o domina e se compraz com suas mistificações. Porque então, em vez de ajudar, ele mesmo repele qualquer assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Tem lá no Livro dos Médiuns, né? Em todos os casos, né? Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar da ação contra o espírito obsessor. Então, nós temos duas coisas, né, a fazer importantíssimas. Sempre pedir e orar por todos, principalmente aqueles que nos tiram do sério, aqueles que nos tiram o equilíbrio, que nos deixam nervosos, que provocam situações, né? Seja encarnado ou desencarnado. Nós temos aí dívidas, sabemos, dá para identificar bem claro que um dia nós perdemos a paciência com ele e agora eles não têm paciência conosco. Que um dia nós fizemos mal a eles e eles querem cobrar isso da gente. Então o tempo todo exige uma doação, uma dedicação muito grande. E não dá para inventar, né? Não dá para fingir, tem que ser fazer com amor, né? Aturar, não. Nós temos que aprender a conviver com ele, com amor, e pedindo em todas as nossas preces que Deus nos dê força, que esses espíritos amigos que torcem por nós nesta encarnação nos deem a condição de a gente ter muita paciência para sairmos dessa situação. Então, a prece, a confiança em Deus e a modificação de nós mesmos. Não dá para nós sermos do jeito que nós já fomos no passado. Nós temos que sempre melhorarmos. Então, nós temos que... A nossa autoridade não vale mais autoridade de pai, de mãe, de intelectual. Nenhuma dessas vale no caso da obsessão. É autoridade moral. Então, nós temos que amar mais do que o outro. Dar mais para ele, para que ele se sinta confortável, possa nos perdoar e assim nós podemos seguir em frente como amigos, como irmãos. É isso. Eu desejo uma boa semana a todos, que Deus abençoe e que esses conhecimentos fiquem gravados em nosso coração, que nós possamos aproveitar nessa vida e em todas as encarnações futuras. Um grande abraço. Até a próxima semana.